Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente eu decidi fazer essa live porque eu acho que é algo bem interessante e é algo que as pessoas se perdem bastante, principalmente as pessoas que eu vejo que são inscritas aqui no canal, elas têm bastante dúvidas a respeito disso, e de fato é isso aí mesmo. Algumas pessoas podem se mudar para a Europa, para a Itália, e outras eu não recomendaria. Ah, mas por quê? É elitismo? Não, nada disso. É porque existem perfis e perfis. Também esse vídeo vai ser focado, na verdade, não na questão cultural, um pouco sim, tá? Sempre a questão cultural, mas mais na questão econômica, na viabilidade, na vida de vocês. Tá? É muito importante que a gente tenha essa conversa, porque senão eu já vi muitas pessoas que vem aqui, assistem meus vídeos, seguem, enfim, e aí se muda para lá e as coisas não dão certo. Então é melhor que a gente fale certinho sobre isso e já convido para você deixar o seu like, para curtir o canal, enfim, para se inscrever no canal e também, por que não, se você quiser apoiar um pouco mais o canal, é possível tornar-se membro e ter conteúdo exclusivo, certo? Então já convido vocês aí a me falarem, né, se o áudio está ok, se está todo mundo escutando certinho essa transmissão. Assim, vamos lá para o nosso conteúdo, eu não gosto de enrolar, então eu vou falar para vocês aqui um pouco também das minhas experiências, com base na minha experiência, porque eu já morei lá, hoje eu vivo no Brasil, mas eu já morei na Itália e também, enfim, acabei, passando por outros lugares aí da Europa, e eu posso falar um pouco com propriedade a respeito disso, considerando que eu tenho experiência aí de 7, 8 anos, né, com o Lenguamare, e nesses 7 a 8 anos as pessoas falam comigo o tempo inteiro, pedem conselhos, e estão lá e reportam certas coisas. Então eu decidi reunir esse compilado de informações, de experiência própria, experiência das demais pessoas, para que finalmente a gente consiga ter uma conversa um pouco mais séria e eu consiga também ajudá-los de um modo assim mais sincero a respeito disso. Eu separei aqui, eu montei uma lista, né, para a gente não ficar assim falando coisas da cabeça, para ficar um pouco melhor, tá, para vocês. Então, como eu falei, assim, nem todo mundo, né, tem esse perfil de lá para fora, e existe muita coisa envolvendo isso. E aí eu separei essa lista como em 2 categorias, para quem é a mudança e para quem eu não sugiro se mudar para lá, tá. Isso não significa que se você não for se mudar, você não pode ir para lá, passear, passar algum tempo lá, não é nada disso, tá. Ou enfim, se você quiser se mudar é por conta e risco, né. Mas os 2 grupos, na questão cultural, por mais que, vai ter aquele que vai e aquele que não vai, os 2 grupos sendo de origem, né, principalmente de origem italiana, seja do Vêneto ou de outros lugares da Itália, é obrigação nossa que a gente tenha a nossa cultura, que a gente se aprofunde nisso. Não estou falando a respeito disso, porque muitas pessoas são estranhas, né, porque, então elas não têm o benefício, elas não querem mais se mudar, elas não querem mais aprender nada, elas não querem mais estudar nada, enfim. Então esse é um perfil meio estranho, né, de pessoas que parecem são bem relaxadas, fazem tudo por benefício, né. Se tem um estímulo pelo benefício, que vai ser, enfim, um benefício financeiro, isso, aquilo, então elas fazem alguma coisa. São pessoas utilitaristas, né, materialistas, elas só querem a coisa pela coisa, mas elas não entendem a importância, né, da cultura, da pessoa se construir realmente como um indivíduo. Enfim, isso eu acho que grande parte das pessoas aqui tem, clareza. Vamos começar, para quem é a mudança, para quem eu aconselho? A primeira categoria, depois a gente vai para o assunto mais sensível. Bom, quem assim, quem e por favor, né, não se ofendam, enfim, né, mas para quem não tem muito no Brasil, tá, e que quer tentar uma vida melhor, existe, né, existe aí, quem não tenha tanto no Brasil aqui, ganha pouco, não construiu nada sólido por enquanto aqui no país, tá, e aí acaba vendo na Europa, na Itália ou na Europa em geral, uma chance sim de recomeçar ou construir a sua vida de um jeito um pouco melhor, tá. Isso pode valer a pena, por quê? Porque a pessoa já não tem muito aqui,
E aí, o que que acontece? Ela também não vai ter segurança, que na Europa tem, né, tem mais segurança para ela viver melhor lá. Aqui, às vezes, não tem muita estrutura para quem não tem dinheiro, né, para quem tem dinheiro tem estrutura no Brasil. Para quem não tem muito dinheiro, falta bastante coisa, falta estrutura, na Europa tem estrutura para quem não tem tanto dinheiro assim, né, e possibilidades de certos avanços, tá. Não que na Europa, enfim, vai ter grandes possibilidades de avanço, principalmente para esse público. Mas, para a realidade dessa pessoa, eu vejo como sendo até melhor, mais vantajoso para essa pessoa que não tem muito no Brasil, né, eu vejo que na Europa eles têm uma estrutura melhor para pessoas que, assim, não têm tanto dinheiro, porque a Europa acaba sendo, digamos, praticamente uma impulsionadora de classe média, né, então você lá tem no Brasil nós temos várias classes, na Europa parece que eles só têm 2, eles têm os bilionários, que é uma porcentagem ínfima da Europa, e aí você tem um mar de classe média, né, só classe média, não existe, assim, quem é de lá, né, não tô falando sobre imigrantes que estão lá, enfim, na pobreza, que não se planejaram, não, tô falando do povo de lá, né. Então você tem os bilionários e tem um mar de classe média, e às vezes é muito difícil sair dessa classe média, a gente vai falar na outra categoria, tá. Vamos lá para o próximo. Então, o primeiro público que eu aconselharia, tá, para se mudar para lá é esse aqui, que não tem muito no Brasil. Tá? Então, no Brasil, para pessoas que não têm tanto dinheiro, ele falta muita estrutura. Na Europa, já não é tanto assim, tá? Agora, em segundo lugar, esse daqui também eu já aconselhei muitas pessoas, jovens que querem estudar e seguir a vida lá. Também são pessoas, querendo ou não, talvez não pela situação financeira ainda, mas, porque são pessoas ainda novas na sua vida, né. Então, assim, vai para lá, quer fazer o ensino médio lá, né, o liceu, né, no caso da Itália, aí depois faz universidade, e depois tem pós, intercâmbio de longo prazo também, você passa lá pelo programa deles, lá o Erasmus, vai para outros locais da Europa, né. Então, querendo ou não, a educação acaba para pessoas muito novas, acaba sendo um dos caminhos mais seguros para se estabelecer legalmente no país e para conseguir, por que não, um bom trabalho, né, porque você já sai com o diploma. Opa, obrigado, o áudio tá bom. Você já sai com o diploma, você já tem contatos ali na universidade, e aí já consegue um emprego, tá. E fica menos distante das pessoas que estão lá, né, fica menos distante, não é aquela coisa: "Ah, eu cheguei hoje, eu tenho que conseguir um emprego, eu tenho que conseguir aluguel, eu tenho que isso e aquilo". Não, pô, a pessoa teve uma trajetória, estudou ali na universidade, já está não sei quantos anos aí, então tá ok, tá beleza. Provavelmente essa pessoa já vai sair integrada, né, com um diploma de lá e tudo certo. Então, 2, né, 2 pessoas aqui que eu já coloquei que, pode e eu aconselho ir para lá, tá. Se quiserem, é óbvio. A pessoa que não tem muita estrutura financeira, aí não importa, né, não importa se tem 18 anos, 17 ou se tem 20 ou 30, se a pessoa não tem muita estrutura financeira e pode estar lá legalmente, ok. E também o jovem, né, que vai lá para estudar. Esses aqui são 2 perfis, que eu vejo vantagem de se mudar para a Europa. Número 3, separei aqui para vocês. Aposentados, mas não é qualquer aposentado, né, porque a gente está falando sobre euro. Então, aposentados com renda compatível com a Europa. É preciso que você tenha uma renda compatível com a Europa, com o custo de vida da Europa, tá. Assim, a aposentadoria é uma aposentadoria que permite uma vida tranquila lá. Isso é segurança, claro que já tem segurança, né, enfim, a Europa é mais segura do que o Brasil, mas qualidade de vida e um custo previsível. Então é necessário que você, não vá assim: "Ah, vou me mudar para a Europa, vou para qualquer canto". Isso daqui é uma coisa que também é importante a gente falar, porque muitas pessoas aqui no canal, que não justamente por falta de aprofundamento cultural e histórico, elas têm um sonho, e isso não estou falando apenas de quem tem origem desses lugares, mas qualquer pessoa. Por exemplo, eu já conheci gente, até descendentes de vênetos: "Ah, eu gostaria de ir para a Itália". "Quer ir para onde?". "Ah, eu quero ir lá para o sul". "Por que quer ir para o sul?". "Ah, porque lá tem praias bonitas, né, tem cenários maravilhosos". Tá,
E aí, como é que tu vai viver, né? Como é que tu vai sobreviver? Ah, não sei lá, deve ter emprego, não sei o que. Daí a pessoa chega lá e o Sul a gente sabe que não tem muito emprego, né? A não ser que você seja uma pessoa que trabalha de home office, tá tudo certo que a gente vai contemplar aqui também. Mas é preciso ter cuidado, tá? Então é preciso ter um pouco de cuidado e, assim, se for numa realidade de aposentado com renda compatível à Europa, tudo bem, pode ir para o sul da Itália, pode ir para lugares de litoral que a gente sabe que são lugares que não têm tanto emprego. Até no Brasil é assim, né? Lugares mais de turismo, a gente sabe que não tem tanta disponibilidade de emprego assim. Agora, se o aposentado tiver uma renda compatível e já sabe para onde vai e tenta pesquisar, né, como é que é o custo de vida lá para contrabalancear com o seu salário que vai receber, né, com a sua aposentadoria que vai receber em reais para converter em euro, e tá tudo certo, não vai perder padrão de qualidade de vida, ok, tudo bem, tá? Então, mas esse aqui foi o terceiro, vamos lá para o quarto. Empresários com negócios independentes da presença física, tá? Então, se você não tem, você tem um negócio e não depende da sua presença física, ok. E se quiser ir para a Europa, para qualquer outro lugar, tudo bem, tudo certo, tá? Se a empresa roda à distância, então morar fora é extremamente viável. Muitos empreendedores vivem entre 2 países, isso não é novidade, a gente acaba acompanhando bastante isso, eu também tenho vários amigos que são assim, né, mantendo clientes no Brasil e com base na Europa. Então, empresários com negócios aí que são independentes da sua presença física, já não precisa falar muita coisa desse grupo aqui. Vamos lá para o 5, o perfil 5 daqueles que, podem se mudar pra, Europa, para a Itália, né. Profissionais em home office com boa renda, que a gente já mencionou um pouco aqui, e agora vamos definitivamente falar sobre eles. Olha só, quem trabalha remoto, especialmente em áreas digitais ou criativas, e que tem um salário compatível, né, com aquilo que a gente precisa para viver, na Itália, enfim, cada país, é óbvio, da Europa não tem custos de vida diferente, né, vocês precisam mediar isso. Mas agora, se o seu salário é compatível e você já vai lá empregado, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham para empresas americanas. Tanto faz se o cara está no Brasil ou se o cara está na Alemanha, né? Então, só precisa ver se o dinheiro fecha. Aí, se é compatível, ok, beleza, né? Então, vai para lá, porque lá tem segurança, ela tem várias outras coisas, né? E você consegue ter uma vida, quem sabe, melhor, né? Às vezes tem pessoas que têm vida boa aqui também no Brasil, aí eu não vejo também, enfim, né? Se desgastar tanto. Mas se é o sonho da pessoa, tudo certo, tá ok. Vamos lá pro 6, perfil de número 6, profissionais qualificados em áreas de escassez na Europa ou no país, né, em determinado país. Na Itália a gente tem algumas, alguns perfis que faltam. Eu já falei sobre isso aqui, tá. Por exemplo, agora vamos falar sobre a Itália, mas também isso pega um pouco da Europa em geral. Enfermagem, tecnologia, engenharia, gastronomia, turismo, né? Tem demanda real e oportunidades de imigração. Então, repetindo, enfermagem, tecnologia, engenharia, gastronomia e turismo são áreas assim essenciais. E no caso da Itália também nós temos a área da agricultura, né, para quem tem origem vêneta e que tem especialidade na área da agricultura, enfim, é aconselhável também, né. Então, essas pessoas, esse tipo de profissional que é escasso, né, na Europa e eles precisam, tudo bem, né. Então sempre, claro, é óbvio, tenta dar um jeito de revalidar o seu diploma, de ver uma facilidade, né, para você chegar lá não com uma mão na frente e outra atrás, e aí: "Eu quero um emprego". Bom, vamos ter que ver como é que isso funciona, tá? Perfil número 7, quem busca mais segurança e qualidade de vida do que status financeiro. Bom, aqui já estamos falando que você não vai ganhar tanto, né? Não vai ganhar tanto, não vai ter tanto, mas você busca mais a segurança, a qualidade de vida, como já disse, tá? Para quem quer paz, transporte decente, saúde pública que funciona e menos violência e aceita ganhar menos também, né? Então, mas ter
todo esse pano de fundo. Perfil número 8, quem tem cidadania europeia, bom, certamente, né, ou pode reconhecê-la, certamente que todos esses níveis aqui que eu falei aqui para cima, você tem que estar de algum jeito, tem que estar legal lá, né. Então, ó, aqui no canal, principalmente as pessoas que têm cidadania europeia, ou que podem reconhecê-la, tá. Ou, enfim, pessoas que podem ir lá porque são profissionais e aí tem algum jeito de reconhecer, de ficar lá no país. Bom, mas quem tem cidadania europeia ou pode reconhecê-la, acaba facilitando se encaixa em algum desses perfis aqui, tá. Então, você já consegue residência, consegue ter menos barreira de entrada para o mercado de trabalho, estudo e liberdade de circulação. Para quem não tem cidadania, né, para quem não consegue reconhecer, isso já começa a dificultar a vida, tá bom? Então, você não conseguir residência, não conseguir trabalho, não conseguir estudo e nem ter liberdade de circulação, um inferno. Então eu sugiro que, não se atreva, tá bom? Porque essa é uma vida que não é fácil, certo? Daqui a pouco, olha só, Marcelo, muito obrigado aí, muito obrigado, tá, Marcelo? Marcelo, tem o Thiago também acompanhando e, vamos acompanhar, vamos continuar, né. Vamos lá para o próximo. Número 9, perfil número 9. Quem quer criar filhos em outro modelo de sociedade. Aí eu conheço, tenho muitos amigos aí que, enfim, muitas vezes moram em lugares no Brasil que são lugares violentos, tá, lugares que, eles não, né, cresceram ali e aí não querem criar seus filhos nesses locais e também não enxergam uma possibilidade boa, às vezes, de ir para o interior do país, né, interior do Brasil, enfim, pessoas que por diversos motivos querem ir para a Europa, criar seus filhos lá para ter uma educação melhor. Tudo bem, né, é uma educação mais estruturada, segurança e valores diferentes do ambiente brasileiro, certamente, certamente tem valores muito diferentes do ambiente brasileiro. Toda essa questão de tráfico de droga, de pornografia, né, de obscenidade que existe bastante no Brasil, você não vê lá. Ah, é uma sociedade, assim, que isso não permeia. Então, é essencial, né, muitas vezes é essencial para você acabar criando o seu filho. Agora, se o seu perfil se encaixa, né, nisso, que você tem condições de se mudar para lá, olha, para criar os filhos seria um ambiente muito bom. Vamos lá para o número 10, perfil número 10. Quem está disposto a recomeçar de verdade também, né, aprender o idioma, aceita começar do zero, não vive, comparando o novo país com o Brasil, porque isso tem muito, por incrível que pareça, tem muita gente que se muda e fica lá reclamando do país, né. "Ai, porque aqui tem isso, aqui aquilo, porque o Brasil era assim, o Brasil assado", mas não arreda o pé do local. Isso acontece não só com o brasileiro, acontece com muitos outros. Por exemplo, a gente está cansado de ver, imigrantes, sei lá, árabes, imigrantes de outros lugares, que os caras querem botar a cultura deles no país, querem, enfim, falar árabe, querem, diversas outras coisas que a gente sabe. Poxa, você está num outro país, respeita a cultura daquele país, né. Se eu, vou lá, visitar um país árabe, eu vou ter que respeitar a cultura deles, né. Eu, não vou poder ficar falando mal do islamismo na rua, eu não vou poder ficar urinando em sinagoga, desculpa, eu não vou poder ficar urinando na Meca, enfim, né, em vários outros lugares aí. E assim acontece com todo mundo, se você quer ser respeitado, você tem que respeitar, né, senão não vai dar certo. E é por isso que existem imigrantes que são acolhidos e outros imigrantes que são repudiados. Então, você não é repudiado por nada, né, você sempre faz alguma coisa para depois ser repudiado. Bom, então aprender o idioma é óbvio que precisa, né, aceitar ali a cultura deles, que eles fazem diferente, que eles desde mínimas coisas, eles comem diferente, né, tem comidas diferentes, então isso daqui é básico e acaba sendo complementar a outros, tópicos que a gente disse até agora. Acredito que, né, eu pontuei aqui que às vezes tem algumas particularidades, nômades digitais e freelancers internacionais, que é um pouco diferente, assim, é complementar ao home office, mas tem algumas particularidades, tá? Pessoas que trabalham ainda ali no online, ganham em dólar ou euro e podem se organizar para viver gastando menos. Mas,
é complementar ao home office. Perfil aqui número 12 dentro da categoria de quem pode se mudar. Quem quer viver então uma experiência pessoal e tem reserva financeira, né. Percebam que sempre é aquilo, ou você tem uma coisa ou tem outra, né. É preciso que pelo menos, você consiga ter um planejamento para ir para lá, né. Não dá para: "Ah, não tenho nada no Brasil, então vou chegar lá com uma mão abanando", enfim. Então sempre tem que ter algum planejamento para não tornar isso muito frustrante, tá. Então, uma pessoa que não está fugindo do Brasil, a gente já está aqui falando sobre isso, não é uma pessoa que não está fugindo do Brasil, que está buscando algo novo, um propósito, um ciclo diferente. Se a pessoa tem uma reserva financeira, ok, tudo bem, ela pode ir lá e ter uma experiência, né, pessoal, uma experiência de vida, quem sabe muito melhor do que aquela que ela tinha no Brasil. Então, eu finalizei essa categoria, a categoria de quem eu aconselharia, tá. Isso aqui é opinião minha com base na minha vivência. Então eu aconselharia essas pessoas a se mudarem, tudo bem? Então, a partir de agora, a gente vai ver para quem não é a mudança, tá? Para quem eu não aconselharia. Agora, se você quiser ir, tudo bem, só toma cuidado, né? Só toma cuidado depois para não se frustrar, para não dizer que eu não avisei. Então, esse tipo de pessoas é quem eu não aconselharia. Antes da gente falar sobre isso, já convido você que tem origem vêneta a participar do nosso encontro no final do mês, tá? É dia 29 e dia 30, a nossa imersão em História e Língua Vêneta. Essa daqui é a primeira imersão que eu vou fazer, tem conteúdo diferente, se alguém já participou de alguma coisa, enfim, comigo, são conteúdos totalmente diferentes, tá? Imersão em História e Língua Vêneta. A língua vêneta a gente vai falar mais sobre, enfim, a história da língua vêneta em si mesmo, né, desde a Idade Média, todo o conteúdo abordando essa parte e a história da língua a história em si da cultura, a história do povo, a gente aborda ali desde o início, coloca algumas particularidades também do tempo moderno, principalmente essa questão do separatismo, que muitas pessoas têm dúvida, e não é só no Vêneto que isso acontece, né, em outros lugares da Itália também e da Europa. Então, já te convido, tem o link aqui embaixo para você entrar no nosso grupo, depois eu realizo a sua inscrição. Tem custo, R$ 39,90 é apenas, a inscrição, o custo da inscrição apenas, R$ 39,90, você não paga mais nada, tá. Por esses 2 dias tem certificado, R$ 39,90, entra aqui no grupo e logo mais eu entro em contato para fazer a sua inscrição no curso. Vamos lá então, para quem não é a mudança. Olha só, do mesmo jeito que eu destaquei em tópicos, né, em números de perfis, eu vou fazer o mesmo aqui. Número um, tá, para quem não é a mudança, quem ganha bem no Brasil e quer tentar a sorte lá fora. Isso aqui é perigoso, tá. Quem ganha bem no Brasil e quer tentar a sorte lá fora, eu já vi pessoas, se dando bem mal nisso. Então a economia europeia tem problemas, pessoal, né, não é um paraíso, a economia europeia é estagnada, os salários são baixos, o custo de vida é alto, né, e você pode acabar trabalhando muito mais para viver pior do que vive no Brasil, se você desse perfil, que ganha bem no Brasil e quer tentar a sorte lá fora. Se você ganha bem no Brasil, você pode ir lá para trabalhar muito mais e ganhar bem menos, tá, e ganhar bem menos. Então cuidado, cuidado, coloca isso na balança, para não se estrepar depois. Vamos lá para o perfil número 2. Depois eu vou ler de novo o chat aí, tem mais pessoas entrando. Número 2. Quem tem negócio próprio que depende da sua presença. Lembra que lá na primeira categoria de quem eu aconselhava era quem tinha negócio próprio que não dependia da presença? Tem muito empresário que já tem empresa estabelecida, né, que tem gerente, que tem, enfim, várias outras coisas aí que não precisa estar 100%, que ele pode ficar lá um pouco lá na Itália, um pouco na Europa, aí depois ele vem, passa um mês no Brasil, mas ele tem pessoas que estão ali tocando o negócio dele. Esse aqui não, esse daqui é quem tem um negócio próprio e depende da sua presença, que é a grande maioria dos empresários do Brasil, são empresários pequenos a médios, é a grande maioria dos empresários do mundo, né, do mundo, vamos falar sério, a grande maioria dos empresários do mundo são assim, são empresários pequenos e médios empresários, que eles dependem, o seu negócio depende da sua presença, se sair dali quebrou.
Sair dali quebrou. Ah, deixa a secretária, deixa sei lá quem, deixa o irmão, a mãe, quebrou o negócio, não vai mais para frente. Então, assim, ó, montar aí tem muitas pessoas que têm essa ideia. Eu tenho uma empresa aqui, empresa pequena, ou uma média empresa e deu certo no Brasil. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar ela no Brasil e eu vou montar ela lá, tá, uma empresa menor. Isso daqui não dá certo, muitas vezes não dá certo, tá. Então montar empresa na Europa é caro e cheio de regras, muito pior do que no Brasil. Se vocês acham que no Brasil é ruim, lá é muito pior, tá. E a burocracia é densa e as exigências são seríssimas, muito mais do que no Brasil, tá, e os impostos bem pesados. Então é bom colocar isso aqui na balança, quem consegue, assim, fazer isso de um jeito um pouco mais fácil, geralmente são empresas maiores, e a gente vê que tem muitas empresas maiores que saem, né, da Europa, por exemplo, a Amazon, tem uma série de problemas com a Europa, né, por falta de pagamento de imposto, porque é muito imposto. Aí os caras dão um jeito de driblar, né. Então imagina você que é pequeno, aí fica difícil mesmo. Vamos lá para o número 3. Quem quer manter o mesmo padrão de vida gastando menos? Isso aqui também é burrice, tá. Na Europa quase tudo é mais caro do que no Brasil, é óbvio, né, aluguel, energia, serviços, então você vive bem, mas não é barato, né. Se você tem, assim, "Ah, eu quero, enfim, eu vou arranjar um emprego que é compatível ao salário que eu tenho aqui, e aí eu vou querer gastar menos do que eu gasto aqui". Não, você vai ter o salário compatível com o que gasta aqui, mas lá vai gastar mais, tá, vai gastar mais, vai sobrar menos do que sobraria aqui. É bom colocar isso na balança. Número 4 dos perfis que eu não aconselharia tanto a se mudar para a Itália ou para a Europa em geral. Quem não fala outro idioma e não quer aprender, por incrível que pareça, existe pessoas assim, tá, que não fala nada de outro idioma e quando se coloca para aprender um idioma, começa a achar defeito, porque isso não é para mim, porque isso, aquilo, mas quer se mudar. Aí muitas pessoas se mudam para os países e não sabem falar. Aí tá lá e vive aquela vida de árabe, né, aquela vida que muitas pessoas, muitos imigrantes do Oriente Médio que vão para lá, os caras são assim, eles vão e não sabem falar e não querem falar e dane-se. Então é como eu sou o dono da casa, não pode ser assim, né, não são todos, é óbvio, né, mas não pode ser desse jeito. Então, se é um idioma local, as oportunidades, é óbvio que são limitadíssimas, e o isolamento é inevitável, é por isso que eu vejo muito brasileiro vivendo junto com outros brasileiros e praticamente eles formam bairros de brasileiros, né, assim como outros imigrantes que não conseguem, se inserir na comunidade, né, eles vivem uma realidade à parte, então fica no seu país, né, fica no seu país. Os caras vivem uma realidade à parte, com empregos, assim, porcarias, pagando mal, eles vivem à margem, eles não conseguem aproveitar, fica no teu país, né, vai ser, sabe, para quê, né? Não tem sentido. Vai lá, perfil número 5. Quem acha que lá tudo funciona e será mais fácil? Esse é um inocente, tá? Quem acha que existe paraíso na Terra. Não existe paraíso na Terra, tudo bem? Olha só, funciona, é óbvio que funciona, só que dentro de um sistema rígido e impessoal, tá? Não existe esse jeitinho que muitas vezes se dá aqui no Brasil, né, tudo tem regra, tudo tem prazo, tudo tem documento, a burocracia é enorme, você, se não está acostumado, né, com burocracia, vai ser esmagado por burocracia, então é bom se acostumar. Então essas pessoas que acham que tudo vai ser moleza, que têm esse pensamento ingênuo, eu já não indico também, porque é provável que, vai acabar voltando para o Brasil e no final só torrou dinheiro. Perfil número 6, quem tem emprego estável e vida equilibrada no Brasil, que conversa com aquilo que a gente já falou antes, tá? Com empresários, mas às vezes não é só empresário, né? Alguém que já é médico, ou enfim, advogado, né? Tem muitos profissionais liberais no Brasil que ganham bem e têm uma vida legal no Brasil. Eu não vejo por que essas pessoas saem do Brasil para ir lá, sabe, viver às vezes à míngua. Então, sair de um contexto que você já tem nome, rede e renda por um mercado fechado pode ser um retrocesso enorme, sabe, principalmente essas profissões que eu já falei para vocês aí, que é um mercado fechado em qualquer lugar, e lá não deixa de ser diferente, então você vai se quebrar. Pensa bem nisso, pensa muito bem nisso, tá.
Perfil número 7 de quem eu não aconselharia, novamente opinião própria. Quem vai sem plano B nem reserva financeira? Essa pessoa é meio estúpida. Desculpa, é meio estúpido, né? O cara vai botar a cara com pouco dinheiro, é óbvio que vai ter uma vida ruim, péssima, e as chances de dar tudo errado e ter que voltar para o país quebrado, falido, é enorme. Então, mudar, assim, de país custa muito caro, tá, sem documentação e sem reserva, né, o sonho vai virar um problema, assim, na certa. Perfil número 8, quem quer fugir do Brasil sem querer construir algo novo. Essas pessoas existem, e muitas, tá. Mudar de país não apaga frustrações, você vai levar essas frustrações consigo. Se o movimento é fuga, não transformação, o resultado vai ser o mesmo, só muda o CEP. Tem muita gente que não consegue nada no país, porque tem sérios problemas, problemas da pessoa mesmo, tá. Ah, lá a pessoa não gosta de trabalhar, não estou falando que é o caso de todo mundo, por favor. Lá a pessoa não gosta de trabalhar muito, lá a pessoa, não é insubordinada, tá. Ela começa no emprego, daí ela acha que o patrão é sempre explorador, que é isso, aquilo, que o dono da empresa o dono da empresa vai tirar férias enquanto eu fico aqui. Claro, tu é funcionário, cara, é óbvio que o dono vai tirar férias e tu vai ficar aí. Ele não abriu empresa para te sustentar, ele não abriu empresa para te ficar rico, entendeu? Se toca, né, cara? Então, tem muita pessoa que tem esse perfil. Então, se o seu perfil é: "Eu não quero nada, eu quero que todo mundo me banque, né, eu quero vida fácil", não vai dar certo. Número 9, e a gente já está acabando, quem tem família grande e pouca flexibilidade, isso aqui também é um problema, tá. Assim, adaptar cônjuges, filhos, idioma e rotina é bem difícil, então isso aqui precisa de um planejamento mais estruturado, não é impossível, mas tem que estruturar, né, não pode ser assim: "Ah, eu vou ir agora, né, vou juntar minha família, meus filhos, a minha esposa, ninguém fala idioma nenhum, as crianças mal falam português ainda, eu vou para lá". É, calma, né, calma, vamos vamos tentar planejar isso de um jeito melhor, quem sabe não agora, quem sabe daqui uns 5 anos, colocar isso como um planejamento, né, para a família, tem que conversar com as pessoas, ver se todo mundo concorda, porque, novamente, eu tenho amigos que, às vezes, assim, pensa no seu sonho, mas às vezes o seu sonho não é o sonho da esposa, não é o que as crianças queriam, né, as crianças já têm amigo, já tem a escola, que está todo mundo ali, às vezes você ferra a vida de todo mundo, por uma coisa que está na sua cabeça. Então, calma, não é bem assim, tem que conversar com todo mundo, ver se vai dar certo, porque, novamente, eu já vi também casamento acabar por causa disso, tá. Então, tem que pensar, né, nem tudo vale a pena por um sonho, assim, também, né. Então tem que adaptar o cônjuge, filhos, idioma, rotina, né, é muito difícil às vezes isso. E o processo, claro, exige paciência e preparo emocional. Tem que preparar todo mundo. Você pode estar preparado, sua mulher não, os seus filhos não, é a mesma coisa, enfim, se você for mulher, pode ser que o seu marido não esteja preparado, seus filhos também não. Então tem que ter paciência com isso e, não fazer as coisas, assim, correndo, né. E nem pressionar tanto, porque às vezes, o que podia, com o tempo, as pessoas também acharem uma boa ideia e começarem a ver as vantagens, por você ficar pressionando tanto, falando sobre isso o tempo inteiro, todo mundo passa a odiar. Então, né, vai com calma. Último, né, último perfil que eu não aconselharia, que assim, ó, isso aqui parece estúpido, mas tem de montão, e é estúpido, sabe. Mas só que, existe pessoa assim, tá. Olha, quem não suporta frio, quem não suporta solidão, regras rígidas, e aqui principalmente esse aspecto da solidão é porque tem muitas pessoas que vão sozinhas. E é difícil, tá, toda a vida de quem vai de imigrante sempre é difícil, não interessa se é branco, se é preto, se é pardo, se é amarelo, não interessa, a vida vai ser difícil para qualquer um que sai do seu país e vai para outro lugar, tá. Então, principalmente se vai sozinho, vai enfrentar principalmente esse lado da solidão. Não vai ter ninguém a priori, tá, se tiver vai fazer amigos ali, mas depois
os amigos são para aquele momento, às vezes do trabalho, às vezes do final de semana, e depois chega em casa e está sozinho. Muitas pessoas não suportam isso. Eu conheço muitas pessoas que não suportam isso e dá um certo problema. Então é bom a gente analisar direito. Claro que aí muitos vão lá já com o namorado, namorada, casado, né, enfim, aí facilita até, porque não passa esse tipo de problema. E aí tem a questão do clima. O clima é diferente, né, pessoal, o clima é diferente, principalmente se você tem que ver para onde vai se mudar. Sul da Europa, assim, como é que eu posso dizer, sem ser piegas. O sul da Europa, tudo depende dos lugares. Por exemplo, a gente vai para a Itália, o clima do norte e o clima do sul são climas totalmente diferentes, tá. Então, no norte do país faz mais frio. No centro, o frio é moderado, né. No sul, o frio até é de boa, assim. Claro que vão ter anos mais frios e tal, isso aí a gente não tem como controlar. Mas o frio é um pouco mais de boa no sul do país, tem menos emprego também, se lembra disso, e faz mais calor. Ah, no sul da Itália, Grécia, esses países aí faz mais calor, tudo bem? Contudo, a maior parte das pessoas não vão para esses lugares. Por quê? Porque não tem emprego, tá. Aí, se você precisa de emprego, você vai ter que ir mais ao norte. Então você vai lá para o norte, aí vai ter frio. Isso significa que vão ter, muitos anos, que você não vai ver muito sol, né, vai ter muitos meses de frio, já amanhece lá, sei lá, na perspectiva, assim, do dia menos frio, vai amanhecer a 0 grau, vai chegar no máximo a 2 graus, tá, no dia. Aí, dias que são mais frios, então -5, aí vai chegar no máximo, às vezes, a 0 graus no dia. Claro que agora o tempo está meio louco, o clima está meio louco, não só no Brasil, na Europa inteira. Mas assim, ainda é frio, tá? Ainda é frio, principalmente para pessoas. Eu que sou aqui do sul, eu não senti tanto, tá? Porque a gente tem esses frios aí de -5, que nem agora. Agora é novembro e ainda está frio. Ainda está frio, ainda estou usando moletom aqui, tá? Ainda está frio. Então, você que já vem de um clima assim não sente tanto. Mas, por exemplo, eu tenho amigos que são de locais mais quentes no Brasil. Aí pode ser que dê problema, né? Muito frio, assim. Pessoas que, tipo, a gente tem diversos climas no Brasil. Tem pessoas que, para pessoa, 8 graus é muito frio no Brasil. Para mim, não é tão frio, deve estar 8 graus agora aqui. E tem pessoas no Brasil que 22 graus é muito frio. Para mim é calor, né? Eu estou sem camisa em 22 graus. Então, tem muita diferença, você precisa se dar conta dessas coisas, tá. Então quem não suporta frio, solidão ou regras rígidas? A Europa a gente sabe que é linda, só que o inverno é longo, e aí se você sair da Itália e for mais para o norte, o inverno é mais longo e mais escuro. Alemanha, não faz sol, tá. Ou é nublado, ou tá chovendo, né, então você tem que mediar essas coisas. Então a convivência vai ser mais reservada, é óbvio, e as normas sociais são duras. "Ah, porque eu fui lá e eles me trataram mal". Não, é o jeito, muitas vezes, das pessoas lá, né, as pessoas são mais rígidas, as pessoas são mais duras no trato, e não quer dizer que elas não gostam de você. Então, muitas vezes eu já conheci pessoas que têm essa ideia: "Ah, as pessoas não gostaram de mim, me trataram super mal". Não é assim, né, a cultura é diferente. Eles se tratam assim entre eles, tá. Não quer dizer que eles estão se tratando mal, quer dizer que a cultura deles é assim, eles são mais rígidos, eles não vão te dar um sorriso por qualquer coisa, né. Algumas pessoas, não estou falando de todo mundo, né. Então, sempre tem que mediar tudo isso. Eu acredito que eu consegui falar isso para vocês e, mais uma vez, é óbvio, você coloca isso na balança, né, eu não sou eu não estou dando lei aqui de nada, eu só estou dando um conselho para vocês com o que eu vivi e aquilo que eu vejo das pessoas, né, que elas dizem para mim. Então você coloca isso na balança, pode ser que você faça aí um equilíbrio entre uma e outra, e aí dá certo, né. Então tudo pode acontecer. Mais uma vez, se você
tem essa intenção, né, de se mudar para lá e ainda não tem a sua cidadania reconhecida, eu aconselho a entrar em contato com a Alma Cidadania. Diz aí que entrou em contato através, de mim, né, do Linguamare, do canal Linguamare, que daí você tem desconto, não marca essa bobeira. Muitas pessoas entram em contato e não falam que conheceu pelo Linguamare e aí não tem desconto, né. Então fala ali que entrou em contato porque: "Ah, eu assisti lá no Linguamare vocês, e eu sei que tem desconto, então vai lá e pede seu desconto, né, para de ser bobo, tá bom? Mais uma vez convido vocês lá para nossa imersão, dias 29 e 30, tem o link do nosso grupo aqui embaixo, tá, na descrição do vídeo. Agora eu vou dar uma olhada aqui nos comentários, vamos lá para os nossos comentários. Então, é preciso bom senso, é análise profunda, né, o José colocou aqui para ir morar na Itália ou na Europa em geral, claro que precisa. Muitas pessoas não têm esse bom senso, é por isso que a gente precisa avisar algumas coisas, senão fica bem difícil, né. Aí vocês têm vários comentários aqui de pessoas que já moram lá, né, "Quando chegamos na Itália, mesmo com o recurso financeiro, foi difícil alugar um imóvel sem um trabalho com contrato indeterminado. Sorte nossa foi ter uma pessoa amiga e que a imobiliária conhecia. Aí que tá, né? Então, por eles terem bastante esse problema, assim, o mercado de trabalho não é tão igual do Brasil, né? Precisa, assim, muitas vezes para você alocar alguma coisa, precisa ter o contrato, né? Um contrato estendido, um contrato que vá mais tempo do que meses. É muito comum, se ter esse tipo de emprego lá, né, emprego que eles fazem por um contrato de 6 meses, contrato de 1 ano, tá. Não é como aqui, tem a CLT, não sei o quê, eu assino a sua carteira por tempo indeterminado. Claro que existe, né, mas, tem muito emprego assim, que é um emprego que vai por contrato. 3 meses, 6 meses, aí depois a gente vê se renova. Para imobiliário fica difícil alocar alguma coisa para você, tá? Por 6 meses. Vamos ver aqui o que temos mais. Bom dia, meu perfil é servidor público com possibilidade de fazer teletrabalho. Sabe se há algum programa oficial que facilite a mudança para lá? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Marcelo. Algum programa oficial? Olha, eu não sei se agora, exatamente nesse momento, existe um programa, tá. Existia sim um programa, dedicado para o Vêneto, porém agora o pessoal da embaixada, né, embaixada mais outros projetos estavam sim, correndo atrás para fazer esse programa para facilitar, né. Eu até gravei um vídeo sobre isso, eu tenho que ver a quantas andas, esse projeto para conseguir fazer essas pontes, mas realmente isso aqui falta, tá. Falta bastante isso. Eu gostaria de ver mais envolvimento para facilitar esse intercâmbio, porque a gente tem vários gemeládio, né, de cidades irmãs brasileiras com a Itália. Aqui mesmo na cidade que eu moro tem gemeládio com cidades da Itália. Para quem não sabe, isso são cidades irmãs, né, ou seja, cidades que receberam, que foram fundadas por esses imigrantes daquela cidade lá, né. Então a minha cidade aqui, ela foi fundada por imigrantes lá da Itália, por, principalmente por trentinos e vênetos, e só que assim, gemeládio para político bater foto, né, não adianta. Claro que não é só isso, óbvio, não vamos também, né, existe muito programa de gemeládio que manda as pessoas lá para estudar, para fazer isso, aquilo, mas precisaria de um envolvimento a mais para facilitar também, muitas vezes, mudança, porque eles precisam de mão de obra qualificada e, não tem. Então precisa ter tudo isso, tá. Certo, vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. É isso aí, pessoal. Eu acho que vencemos, né? Eu acho que vencemos a nossa pauta aí. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. E a gente se vê na próxima. Agradeço a todos aí que comentaram, o Marcelo também deixou um valeu aí e nos vemos na próxima.